Eu vou fazer uma preparação de pele utilizando uma técnica de contorno parecida com aquela que a gente está acostumado a usar. Só que nessa eu faço cada lado do meu rosto diferente, porque ele não é simétrico. Esse contorno é baseado no formato do meu rosto. Como eu tenho a pele mista, eu utilizo esse hidratante da Nivea, que é um hidratante intenso. E aqui na minha cidade tá com um clima mais ameno, mais fresco, então é muito bom utilizar ele, principalmente na área dos olhos e na parte do maxilar, pelo menos no meu rosto, que fica bastante ressecado. O hidratante é uma parte essencial, independente do tipo de pele que você tiver. Todos os pincéis utilizados são da Macrylan e eu vou estar mostrando o número de cada um. Eu começo utilizando um corretivo mais escuro que o meu tom de pele para fazer o sombreado, ou seja, onde eu quero diminuir. Eu faço uma linha não muito reta, próxima ao canto da boca até a orelha. Faço uma leve curva quando eu chego mais perto da boca, porque eu gosto de deixar a bochecha mais marcada. As pessoas que já têm o rosto bem magro devem utilizar um tom de corretivo mais próximo ao tom de pele delas, para não deixar muito marcado e com um aspecto não saudável. Você tem que se olhar no espelho e tenta fazer os dois lados mais ou menos na mesma altura, o que não vai ser exatamente no meio do rosto, justamente porque o rosto não é simétrico. No meu caso, eu tenho um lado mais alto que o outro, então um contorno fica bem no meio da bochecha e o outro fica um pouco mais acima. Quem tem o queixo mais projetado, assim como eu, também pode estar passando nessa área, assim como aquelas pessoas que têm a testa maior ou o maxilar mais saltado também pode estar passando. O tom mais escuro é para todos os lugares em que você quer diminuir. E o mais claro, que é o próximo passo, é para onde você quer realçar e iluminar a pele. Como eu disse, o contorno que eu tô fazendo é baseado no formato do meu rosto, que é oval, mas existem vários tipos. Se vocês quiserem, eu posso gravar um outro vídeo explicando melhor e mostrando cada tipo de contorno. No nariz não pode usar muito corretivo, porque senão ele só fica manchado ou ressalta algo que a gente não quer. Eu faço duas linhas, só que eu junto o finalzinho delas para dar a impressão de que ele é mais fino. E eu também passo um pouquinho em cima do ossinho, no meio do nariz, porque ele é mais saltado e, no caso, é o que eu quero esconder. Também para não deixar com o aspecto de que ele é muito longo. Agora, na parte clara, é importante que o corretivo não seja muito branco para não deixar o nosso rosto pálido. Mas caso o produto que você esteja utilizando seja realmente mais claro que o seu tom de pele, você pode utilizar depois um pó compacto ou solto com um tom mais escuro que a sua pele. Que é o que eu vou fazer aqui, porque eu não tenho corretivo ideal, nenhuma base ideal para esse tipo de contorno. Mas não tem problema algum, o resultado é o mesmo. O que realmente não pode é se ele for muito branco. Passo então na bochecha, na maçã do rosto, que é a área que a gente já está acostumado a aplicar o iluminador, abaixo dos olhos, na região das olheiras, e também abaixo de uma sobrancelha, porque eu tenho uma mais alta que a outra. Então eu coloco só naquela que é mais baixa, para tentar deixar na mesma altura que a outra. Se você já tem as duas sobrancelhas arqueadas, não tem necessidade de passar. Agora, se você tem as sobrancelhas mais retas e quer dar uma levantada, você pode passar nas duas. Também nas regiões vermelhas do rosto, naquela espinhazinha que está incomodando, naqueles pontinhos, lugares que você não quer que as pessoas enxerguem. Mas também não pode passar onde for muito saltado, porque como é um corretivo claro, você só vai realçar ainda mais. Faço a mesma coisa do outro lado, sempre olhando no espelho para ver se está na mesma altura, para ver como é que tá ficando, porque a ideia é deixar o rosto mais harmônico possível. Particularmente, eu gosto do maxilar mais visível, e como eu tenho um lado mais projetado que o outro, eu aplico só naquele que eu quero realçar mais. Agora, se você já tem o rosto quadrado e não gosta muito do maxilar, no lugar do corretivo claro, você aplica aquele escuro que a gente utilizou da primeira vez. Agora, se você não quer mexer em nada, não tem necessidade de você aplicar nem o claro, nem o escuro. Para deixar o nariz um pouco mais levantado, você aplica um pouquinho na ponta. E assim nós temos a visão de como fica tudo. Como eu apliquei um hidratante intenso antes do corretivo, ele está demorando mais para secar. Mas se a sua pele é mais seca que a minha, ou se a sua base, o seu corretivo está secando mais rápido, você pode aplicar e esfumar. Não precisa esperar todo esse tempo como eu.
Outra dica também é espirrar um pouco de água termal no meio do processo, porque ela hidrata mais o rosto e evita o craquelamento do corretivo. Depois disso tudo, é só esfumar bem. Você tem que tentar tirar o máximo da marcação possível. Eu utilizo tanto o pincel quanto a esponjinha, porque ela me ajuda a remover o excesso e a uniformizar a pele. Lembrando que tem que evitar ao máximo sair da marcação que a gente fez, porque senão perde todo o efeito. Eu utilizei o mesmo pincel para ambas as cores, então eu comecei primeiro com a clara, depois com a escura. Mas se você quiser utilizar 2 pincéis ou mais, você pode começar por qual cor desejar. Agora, com um pincel não muito grande, eu aplico um pó compacto um tom acima do meu tom de pele, justamente para balancear aquele corretivo claro que a gente usou. Você pode usar tanto pó compacto quanto solto. Agora, se a sua pele estiver bem ressecada, eu aconselho não passar nenhum dos dois. Eu gosto da minha sobrancelha bem natural, então eu só aplico um rímel específico para a sobrancelha, mas se você quiser pode aplicar sombra, lápis, gel, o que for. Você também pode aplicar o rímel depois de ter passado a sombra ou o gel, só para fixar mesmo os pelinhos da sobrancelha, lembrando sempre de tirar o excesso da ponta. Agora eu tô mostrando alguns pincéis que eu não lembro se eu mostrei no começo do vídeo, então tá aí a numeração que eu prometi. Para aumentar os lábios, eu sempre uso 2 cores de batom, uma mais clara e uma mais escura, assim como a gente fez com a pele. A mais escura você aplica na área externa, no cantinho da boca, e a mais clara você aplica no centro, para dar a impressão de que a boca é mais carnuda, de que ela tem mais volume. É importante utilizar tons próximos um do outro, porque senão fica muito perceptível que você passou um tom claro no centro e outro escuro no canto. Depois de aplicar o rímel, eu vou passar o iluminador. Ele não é 100% necessário, mas ajuda a realçar ainda mais as partes que você quer. As principais áreas para aplicar são a maçã do rosto, pontinha do nariz, queixo, meio da testa. Mas você não precisa colocar em todas se você não quiser ressaltar essa parte. Utilize sempre um pincel menor para que tenha mais precisão. Depois a gente passa para o blush. Aí sim você pega um pincel um pouco maior. No começo do vídeo eu comentei a importância do hidratante na preparação da pele. Esse é um exemplo de hidratante para pele oleosa, ele tem esse aspecto em gel e é à base d'água. Um corretivo também muito bom e não muito caro que você pode estar utilizando é esse da Maybelline. Na ponta ele tem tipo uma esponjinha e facilita muito a aplicação. O contorno que eu usei foi esse da Natura, mas eu não sei se ainda vende. E esse é o resultado final.